E o nosso bate-papo de agora está mais que especial. Recebemos uma pessoa sensacional que dedicou 30 anos de sua carreira à educação. Foi secretário de Educação de Chapada dos Guimarães, Barão de Melgaço e também da nossa querida Cuiabá. Mabel Strobel, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite, por ter aceito o convite, né? Sim, eu que agradeço, Pamela, agradeço Campelo, toda a sua programação, por esse convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Que bom, e seja bem-vinda. É um assunto brilhante falar de educação, ainda mais que eu estou nesse momento aluno, né, da filha da nossa querida convidada de hoje, a professora Karen, fazendo um curso de psicologia com ela. Satisfação tê-la aqui, Mabel. Igualmente. Mabel, vamos começar do início, né, Campelo? Quando você foi secretária de Educação, vamos falar sobre essa sua trajetória na educação, porque você, como eu comecei, você dedicou 30 anos da sua carreira, né, como gestora educacional. Sim, eu comecei, na verdade, no sentido de ser educadora, ser uma docente, quando a minha mãe, eu sou de Chapada dos Guimarães, e a minha mãe foi convidada para substituir uma amiga dela em uma escola de educação de jovens e adultos, naquela época era o Mobral, e essa vizinha não poderia ir dar as aulas e pediu para minha mãe substituí-la. A minha mãe disse, eu vou, mas a minha filha é que vai no meu lugar. E eu tinha 14 anos naquela época. Então eu peguei a cartilha, peguei o lápis, a borracha, uma caneta vermelha, uma caneta azul e fui substituir a minha mãe a pedido da sua amiga. Então era uma sala de aula com vários adultos, mãos calejadas, programa Mobral, e eu tinha que trabalhar Ba, Bé, Bi, Bobu. Então, foi um momento mágico da minha vida. E o mais interessante que me tocou e que me fez ser gestora educacional, professora e depois gestora, foi a possibilidade de ajudar aqueles adultos idosos, pegar nas suas mãos calejadas, já sem esse movimento de flexibilidade que um jovem, um adolescente, uma criança possui, e poder ajudá-lo a escrever o Ba, Bé, Bi, Bobu. Foi um momento muito importante da minha vida. E naquele momento, naquele lugar, aos 14 anos de idade, eu decidi que não faria mais medicina, que era o meu sonho na época. Eu decidi que eu seria professora, pedagoga, e comecei então a estudar. Vim para Cuiabá, estudei aqui, fiz magistério, fiz curso de pedagogia, especialização, depois fui para o mestrado. Mas já nesse interim, passei no concurso da rede municipal em 1988 e comecei já a lecionar. Logo em seguida teve a eleição para diretor e eu já concorri como diretora de escola. Passei pelo crivo da comunidade, fui a diretora mais jovem de Cuiabá naquela época, eu estava com 23 anos de idade. Fiquei 5, 6 anos nessa escola e fui convidada para a Secretaria de Educação. E aí eu começo então como gestora na rede como um todo. E foi aí que eu então trabalhei para organizar a educação nesse sentido, né? E fui convidada para ser secretária de Educação em Chapada dos Guimarães. O primeiro desafio foi estruturar um sistema que pudesse ter o professor e o aluno como centro do processo, numa relação que envolvia o financeiro, porque não existia um plano de cargo, carreiras e salários. Os professores recebiam o salário mínimo, levavam 3, 4 meses, Campelo, para receber o salário. O material chegava muito tarde na escola, nós não tínhamos livros didáticos. Os professores, se eles recebiam muito material já pronto e acabado, né? Então, era muito difícil quando eu fui diretora. Já como secretária melhorou um pouco,
mas ainda tinha essa questão que a gente precisava atuar. Material didático, formação para os professores, que também era um processo muito escasso. Então, meu primeiro desafio foi organizar um sistema de ensino, organizar um plano de cargo, carreiras e salários para os profissionais da educação e organizar a aprendizagem, material didático, formação de professores e muito o contato com a comunidade, trazer os pais para dentro da escola. Esse foi o desafio. Essa sementinha foi plantada lá na tua adolescência, num momento, Foi. acho que dignifica o ser humano, ele Sim. saber pelo menos escrever o próprio nome, Sim. sabe, ler o seu próprio nome. Então, assim, eu até me arrepio, porque ainda, nos dias atuais, ainda existem pessoas que não têm essa possibilidade, não têm essa condição ainda para escrever o seu próprio nome aqui no Brasil, no século XXI, que a gente fala no século XXI. Parabéns pela sua escolha, sabe? Linda a história, linda, assim, a gente fica até emocionado de ver. E quando você foi falando de toda a sua trajetória aí, em poucas palavras, eu fui me recordando da minha fase que eu estudava. Estudar na escola municipal, eu fui me lembrando das dificuldades que a gente tinha, Sim. que a gente passava, de recurso, de material, de professor. E ainda agora a senhora falou uma coisa que é fundamental a gente sempre falar. Por exemplo, se eu sou um profissional hoje, que eu sou, a Pâmela, até você, Mabel, Sim. é porque a gente teve professores lá atrás. Sim, né? Então, uma equipe, são profissionais, é uma classe que a gente tem que valorizar, que a gente sempre tem que buscar, a gente tem que sempre falar de educação, e é uma das coisas aqui no Brasil que a gente precisa sempre reforçar. E na sua fala também, quando você colocou que fazer um plano de carreiras, a gente imagina quanto que de desgastes, quanto de esforço, quanto de empenho que você deve ter colocado para que isso se torne uma realidade, e se tornou uma realidade aqui. Foi no município de Cuiabá esse plano de carreira primeiro? Chapada dos Guimarães, Chapada dos Guimarães. E depois Barão de Melgaço. Aqui em Cuiabá eu já havia participado, quando eu entrei em 88, havia também um número gigantesco, Pâmela, de crianças fora da escola. O ensino fundamental, que hoje é do 1º ao 9º ano, que trabalha com crianças dos 6 até seus 12, 13 anos, nós tínhamos naquele momento, praticamente em Cuiabá, 60% dessas crianças sem escola. Eram poucas escolas e muitas crianças. O primeiro desafio, eu me lembro até da gestão naquela época, era Dante de Oliveira, né? A professora Célia Chesarenko foi secretária de Educação, me lembro bem, e foi uma cruzada naquele momento para a gente fazer um chamamento e trazer essas crianças para a escola. Então, alugou-se prédios, alugou-se salão de igreja, sabe? Todos os espaços que poderiam, com qualidade, colocar as crianças, foram organizados. E nesses 25 anos, vamos colocar aí pelo menos 30 anos, essa questão das crianças fora da escola, no ensino fundamental, ou seja, dos 6 anos aos 12, 13 anos, isso está equilibrado. Não totalmente, é preciso olhar. Quando você fala estatística, nós só temos 3, 4% dessas crianças fora da escola, nós temos que buscar esses 3, 4%. Sim. Mas eu quero dizer com isso que a educação é um processo longo, Campelo. É um processo e tem que ser contínuo. A gente tem que bater duro e dedicar o tempo todo em cima disso. Os gestores, especialmente, junto com todos os professores, é formar uma equipe em torno de um desafio. E naquele momento, esse desafio ele foi absorvido. Hoje nós temos o ensino fundamental, vamos dizer que está universalizado. Tem aí 3, 4% que está fora da escola. Mas tem um novo desafio, porque à medida que a sociedade avança, novos desafios vão surgindo para a educação, e aí vamos colocar os gestores e os professores no meio desse desafio. Então hoje, a questão é, como você disse, a educação de jovens e adultos. Ainda temos, em Cuiabá, cerca de 8% de adultos, vamos pegar aí dos seus 17, 18 anos em diante, analfabetos. Olha só. 6 a 8%. E se a gente pega as criancinhas, os bebês e as crianças bem pequenas, que são aquelas que precisam de creche, que estão aí, vamos colocar 0, vamos colocar
4 meses, quando as mães realmente terminou aquele processo da gestação, a criança nasceu, tem todos aqueles meses que, por licença, ela fica em casa, depois ela precisa voltar ao mercado de trabalho. Sim. O que ela procura? Uma creche. A criança deve ter aí uns seus 4 meses de idade. 4 meses de idade, até 3 anos e 11 meses, que é onde essa criança fica na creche, nós não temos vaga suficiente. Então, este é o desafio. Pós 25, 30 anos, equalizado o desafio do ensino fundamental, o desafio agora é a educação infantil, Pamela. Nós não temos creche suficiente para que as mães possam deixar suas crianças. Em Cuiabá, nós temos aí muitas, são quase 10 mil crianças fora das creches. Então, essa é a cruzada para esses próximos anos. E é um projeto de valor social imenso, porque se a criança não está na creche, ela está em algum lugar, sabe Deus onde. Sim. E aí a gente vê história aí de mãe que precisa trabalhar. Sim, sabe? Exato. Que precisa trabalhar, que aí muitas vezes deixa o filho menor com o adolescente, vai gerando um problema social, sim, né, Pamela? Sim, com certeza. E, Campelo, essa realidade de adultos, né, analfabetos, é uma realidade. E eu tive contato direto. Assim, eu não imaginava que a pessoa não sabia ler. Sim. E aconteceu diretamente comigo. E eu chamei ela, vem aqui, olha isso. Você vê o constrangimento dela. E depois, na época, me chamaram e falaram, Pamela, ela não sabe ler. E eu não sabia onde. A pessoa fica com vergonha. Sim. Eu fiquei com vergonha. Ela não se sente pertencente. Sim. Tanto é que agora, quando a gente começou estágio lá na psicologia, na clínica, eu sentei com os colegas, porque muitas vezes a gente fala assim, vai vir paciente que, tipo, sabe ler, sabe escrever coisa parecida e tem tarefa para fazer. Tem que conversar, tem que saber, tem que entender. Porque se a paciente não souber escrever, como é que vai passar uma tarefa? É verdade. Como é que você vai pedir para a pessoa escrever? Sim. A gente tem que estar preparado para isso, né? E é constrangedor, eles ficam constrangidos mesmo. Eu já vi muita gente assinar com a digital por não saber escrever também. Isso é uma realidade que está aí e as pessoas não se ligam para isso, se né? analisar esses 8% que a senhora falou, se Cuiabá tiver 1 milhão de habitantes, a gente está falando de 80 mil pessoas, então é um número expressivo. E agora as crianças? Sim. E agora as crianças? Como é que vai ficar essa história sem creche, né? Sem creche. Então, o que eu digo, a cada momento histórico, novos desafios para a educação. Em se tratando, por exemplo, das pessoas que têm essa dificuldade, leitura e escrita. Imaginemos em uma sociedade da tecnologia, se ela já tem uma dificuldade em ler e escrever, você imagina na leitura de um mundo tecnológico, de um mundo dinâmico, e de um mundo em que a leitura, a escrita, não é mais somente a física. Nós temos a leitura virtual, os livros virtuais, os hipertextos, onde você está olhando aqui no seu celular, ou seja, um aparelho eletrônico qualquer, mas você está vendo uma imagem que você clica, que vai abrir um outro link que vai cair em um texto, e esse texto tem um outro link que vai cair numa outra informação, e que assim vai indo, e que pede para você tirar uma selfie, que pede para você colocar um documento, você tem que escanear. Veja como há um hipertexto para a leitura das pessoas hoje. E se ela já não tem este domínio básico, como é que é a vida dessa pessoa? Mais difícil ainda. Mas tem mais uma coisinha que é interessante que a gente vai conversar aqui, mas só um pouquinho, segure aqui, a gente já volta no próximo bloco. É o tempo que nem a Pamela fala, é o tempo da água.
Voltamos com essa entrevista maravilhosa aqui com Mabel Strobel, né, falando sobre educação. Olha que assunto pertinente que a gente tem que falar sempre, né? E aqui o programa a gente sempre fala de conteúdo com credibilidade, nada mais justo que educação. Terminamos o bloco anterior você falando de tecnologia, né? Que veio o advento da internet, imagina, o celular, né? Pesquisa no Google, sabe? Então os professores tiveram que se atualizarem. E agora, por último, o tal do ChatGPT. Esse daí tá dando pano para manga, porque hoje em dia faz tudo. É só saber conversar com ele, faz tudo. Tanto é que na faculdade os professores falam, olha, você vai entregar o projeto, mas fique alerta que a gente tem já um mecanismo para detectar se é do ChatGPT. Imagina assim, a educação nunca para, que nem você falou, nunca para, está sempre se atualizando, né, Mabel? Sim, este é um grande desafio. Por quê? Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, pesquisa no site. Então, o desenvolvimento do raciocínio desta nova geração pode sim ficar comprometido. Daí a nossa atenção total temos para essas tecnologias. Podemos usar? Sim, podemos e devemos. Mas como usar? Hoje, a questão não vamos dizer assim, conhecimento. Porque lá quando eu comecei a minha carreira, 30 anos atrás, a gente não tinha nada disso. O conhecimento ele vinha como? Para as escolas? Via cartilha. Era cartilha, era um jornal que circulava, tinha que escrever. Que a gente pegava, trabalhava em sala, eram os livros de literatura, as bibliotecas. Tinha que interpretar. Parsas, mas existiam. Hoje não. O conhecimento está disponível. E a cada ano ele aumenta mais de 100 vezes. A gente fala assim, Você Mabel, imagina? A gente fala assim, Mabel, que tem muita informação e pouco conteúdo. Isso. Por exemplo, os jovens hoje em dia, as crianças, elas já são colocadas num tablet. A gente vê aí nas ruas, os pais dão um tablet para as crianças e muitas vezes mensagens em inglês. Sim. Então tem muitas crianças que hoje já, antes de aprenderem direito o português, já falam em inglês. Sim. Já conversam com o mundo em Sim. inglês. E aí vai chegar na sala de aula e o professor... Pois Como é que está o professor? Como é que Campelo, ele está? isso é tão real que esses dias eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Pamela, a minha netinha... E a gente conversando assim, vamos dizer, jogando conversa fora, né? Conversando sobre criança, eu falando sobre o meu sobrinho, ela falando sobre o netinho dela. E ela falou assim, a minha netinha, ela já fala as cores. Ai, que lindo, não vejo a hora de Linquinho tá assim. Ela falou, Pamela, um detalhe, ela não fala as cores, azul, verde, branco, amarelo, ela fala tudo em inglês. Mal fez um ano. Pois é. Tá falando inglês. Imagina assim, a estrutura educacional, que a Mabel falou, não tem como parar nunca, não tem como parar do investimento, não tem como parar com a evolução, não tem como parar com a reeducação do próprio grupo de professores, né, Mabel? E você trabalhou com isso, não é? Sim, e o desafio é esse, quer dizer, é saber buscar esse conhecimento. Porque se o ChatGPT traz textos, traz informações, traz conteúdo, é saber analisar esse conteúdo. Primeiro, em que momento utilizar. Em que momento da aula o professor vai ensinar as crianças a buscar um conhecimento via ChatGPT ou qualquer outra plataforma ou dispositivo, né? Explicar que tem direitos autorais também. Isso. Em que momento e o que fazer com esse conhecimento. Por quê? Nenhum instrumento tecnológico é capaz de substituir ainda o raciocínio e a experiência humana. Então é nisso que nós temos que nos posicionar. Isso é fato. Porque se você olha a linguagem do ChatGPT, você vai identificar percebe. que ele traz algumas palavrinhas, assim como nós temos vícios de linguagem, ele também traz vícios de linguagem. E quando você usa por determinado tempo, ele já começa a ficar confuso. Então, ele, para te responder, ele traz informações, por exemplo, de um autor X, e você que leu aquele, não, esse autor jamais falou isso. Então, é o cuidado que a gente precisa ter. Então, eu vejo, não é ignorar,
mas nós estarmos preparados para em que momento usar, porque não é deixar na mão das crianças e elas vão fazendo, deixam o celular, a internet é uma rua sem semáforo, Sim. sem estacionamento, sem lei, que você vai encontrar com todos ali dentro. Exato. Então, não é deixar a criança sozinha nesse processo, não é você também aceitar tudo que tem ali, nós temos que analisar, discutir o que tem posto ali à luz do raciocínio humano, não à luz de dados que estão ali via algoritmos e que podem, inclusive, nos enganar. Porque Com ele pode certeza. buscar, você fez tanta pergunta que ele começa já, eu fiz essa experiência, começa a trazer, Pamela, resposta para você e diz que é autor X, mas você vai olhar, não é daquele autor. Você tem que até ter o conhecimento Sim, para você poder... inclusive isso. Né? Aprender a Utilizar. conhecer, esse é o nosso desafio. Exato. E cuidar muito com as crianças, não só como elas estão utilizando, mas de que forma estão utilizando, quais os sites que elas estão acessando, porque essa parte profunda da internet, ela é utilizada por criminosos. Com certeza. Lembra que aconteceu aquele episódio da baleia azul, há cerca de 4, 5 anos atrás? As crianças mutilando, as crianças fazendo jogos com violência em relação aos outros. Semana passada saiu no noticiário, uma menina estava conversando com um menino na Então. cabeça dela, o menino chegou lá, era um homem feito, Sim, adulto feito. porque pega a imagem, um Faz o que rosto de uma quiser. pessoa, coloca no corpo de outra, sabe? Desfigura a imagem, desfigura texto, desfigura a voz. E essa E realidade aí? não está tão distante, mas também você passou uma realidade também envolvendo crianças em Barão, né? Conta essa história para nós, como é que foi? Em Barão de Melgaço, a questão dos municípios no Pantanal Mato Grossense, Campelo e Pamela, é incrível a questão da água. Quando vem a época das cheias, inunda tudo. E se as crianças já usam transporte fluvial para ir até a escola, na época das águas, mais ainda. 80% é transporte fluvial. Você imagina criancinhas pequenas em barcos, muitas vezes que não tem nenhuma segurança, em lanchas, e já havia acontecido acidentes de crianças morrerem naquele rio. Olha que tristeza. Então, um trabalho assim que eu tenho muito orgulho de ter feito é de ter implantado o barco escola, é de ter levado a Marinha para lá para acompanhar e evitar esse tipo de acidente. Então, o nosso Mato Grosso ele é extenso. Sim. E a educação ela apresenta realidades diferenciadas nesses municípios, né? Em Chapada dos Guimarães, por exemplo, é a questão da área rural, que é muito grande. As crianças também dependem do transporte, mas lá já é o transporte rodoviário, são os ônibus. Chapada já foi o maior município do Brasil, né? Em extensão Chapada, territorial. até 1970, Chapada foi o maior município do mundo. Chapada deu origem a 24 novos municípios. Chapada tem uma história espetacular. Inclusive, a primeira organização jesuítica que implantou escolas para, na época, índios e pessoas escravizadas, aconteceu em Chapada, lá no bairro Aldeia Velha. O nome Chapada já traz toda uma relação com Portugal. Chapada de Guimarães ou Chapada dos Guimarães. Lugar de Guimarães ou Chapada de Guimarães. Olha, uma história belíssima que eu posso depois aqui vir conversar com vocês. E tudo isso, aí veio o turismo, né? Foi decretada a área prioritária para o turismo. O Parque Indígena do Xingu, origem terra chapadense. Alta Floresta, são vários municípios, Sinop. Então, esse legado histórico, né, de Chapada ia até o norte do Mato ia Grosso. Até Sinop? Pará, até o Pará, divisa com o Pará. O Parque Indígena do Xingu, terra chapadense. Era tudo Chapada. E o incrível, foi decretada uma área de prioridade turística, já na década de 80, como geoturismo e
como questão ambiental, tem uma lei recente, que Chapada também é reconhecida por isso. Tem espécies de fauna e flora que só existem em Chapada dos Guimarães, borboletas que só existem lá. E nenhuma dessas questões são colocadas como conteúdo da educação em Chapada. E isso é um trabalho que eu venho fazendo há mais de 8 anos e quero publicar um material nessa linha, e o meu doutorado foi sobre isso, a formação dos professores em Chapada dos Guimarães, trazendo toda essa parte cultural, histórica e geográfica ambiental do município. Mabel, você colaborou muito para a educação aqui, não só no município, mas também no estado, né? Você tem várias publicações, você tem vários projetos da época que você foi secretária de educação, inclusive Escola Cidadã. Sim. Isso, podemos falar um pouquinho sobre esse seu projeto, que é uma realidade para todos? Bom, eu posso dizer que a minha história profissional, ela está muito colada com as políticas públicas educacionais de Mato Grosso, Chapada e Barão de Melgaço, principalmente. Então, um dos trabalhos que começam, que dão origem a tudo isso, é a avaliação, porque não existia um mecanismo para avaliar. Como é que a gente estava avaliando as crianças? Primeiro, porque não tinha escola suficiente. Segundo, as crianças saíam, 60%, 70% das crianças saíam com dificuldade de leitura e de aprendizagem. Hoje ainda temos crianças que têm dificuldade em ler, mas é bem menos que naquela época. Então nós começamos a fazer um trabalho de avaliação, depois nós reorganizamos todo o currículo das escolas, fazendo a formação dos professores. Depois nós escrevemos que caminho metodológico a gente ia seguir, porque, veja só, Pamela, o que os professores recebiam na escola? Eles recebiam uma lista de conteúdo. E esse conteúdo era assim, primeiro ano, língua portuguesa, gramática, substantivo e adjetivo, trabalhar as sílabas do Babebi até o Dadedi no primeiro semestre. Então, era tudo assim muito mecânico. Então, os professores recebiam tudo pronto e acabado. Não tinha um currículo na escola, não tinha como você detectar até que ponto você ia trabalhar um conhecimento, com qual material, o que era diferente com tal aluno. Então, a gente implantou também essa metodologia diferenciada. E assim foi indo. Até que chegamos em 2002, aqui em Cuiabá, eu fui superintendente da educação no estado de Mato Grosso. Fui também diretora de ensino na prefeitura da Secretaria de Educação de Cuiabá, isso antes de ser secretária. O currículo dela é extenso, Aí né? nós implantamos um projeto chamado Projeto Saranzal, que era para discutir como organizar os anos escolares, como organizar o currículo considerando quem é a criança. Porque eu não posso dizer o seguinte, quarto, quinto, sexto ano, eu tenho alunos de 8 a 12 anos, são pré-adolescentes. Espera aí, o que é ser pré-adolescente hoje? Então, esse material, que é a Escola Cidadã ou Escola Ciclada de Cuiabá, e depois foi para o estado de Mato Grosso também, que até hoje ainda é a política que hoje está no estado de Mato Grosso, qual que é a premissa? Quem é essa criança? Como ela pensa? Como se organiza em sociedade? Nós já dissemos, a educação está no bojo de um processo social, histórico, e recebe a influência desse mundo. Como que a criança está se posicionando diante disso? Você acabou de dizer, Pamela. Às vezes ela não está aprendendo ainda amarelo, azul, as cores primárias. Ela já está no yellow, blue. Por quê? Olha a influência. Uhum. Então, esse material, ele veio exatamente para dizer isso. Professores, vamos olhar essa criança. Por que ela não está aprendendo? Em que fase da vida que ela está? Em que ciclo da vida ela está? Na infância? Mas mesmo infância, você pega de 0 a 8 anos, infância,
Mas na infância você tem a primeiríssima infância, primeiro você tem a parte gestacional, intrauterina. Precisa ali também de todo um cuidado, ver as políticas públicas de saúde, do social, né? Exato. Quando a criança nasce, ela continua o seu processo de desenvolvimento, ela não começa o seu processo de desenvolvimento e aprendizado ali, ela já está aprendendo. Então, primeiríssima infância, primeira infância, segunda infância, meninice, ninguém fala mais sobre a meninice. A menarca hoje está vindo muito cedo. Antes a gente menstruava com 12 anos de idade. Hoje, com 8 anos, as meninas estão menstruando. Então, a menarca, a espemarca dos meninos, tudo muito cedo. Alimentação, hormônios, estresses do dia a dia da sociedade. A todo momento o nosso cérebro está recebendo carga de estímulo de estresse, não é verdade? Sim. Então, como educar essa criança? Olhando as suas fases, os seus ciclos, o seu desenvolvimento. Então, foi essa a ideia posta aqui. E aí surge, então, a Escola Saran, que é esse material aqui. Então, depois desse projeto, discutido com os professores na rede municipal, veio a Escola Saran, que foram 2 publicações, na verdade. Tem uma outra aqui. O saran é uma árvore típica do Mato Grosso, né? Ela nasce às margens do rio Cuiabá. Principalmente às margens dos rios, mas especialmente em Cuiabá. A sua raiz entrelaçada significa o ensino interdisciplinar, o ensino que a gente tem que pensar em português, matemática, história, geografia, tudo junto, mas também o emocional, o desenvolvimento dessa criança, e tudo isso que nós já falamos, em que ciclo que ela está, em que fase da vida. E o saran, do seu caule, se produz a viola de coxo. Olha a questão cultural. E os seus frutos caem no rio, servem de alimento para os nossos peixes. Então, por isso nós escolhemos saran, primeiro projeto Saranzal, né? Que Saranzal seria a extensão dessas árvores, às margens do rio, e aí então a Escola Saran. Depois desse projeto trabalhado aqui, que foi pioneiro em Cuiabá, isso foi em 2000, em 2002 eu fui convidada para ir para a Secretaria de Estado de Educação, exatamente para organizar essa proposta lá. Então fui então como superintendente da educação, e aí que nós discutimos também com os professores e produzimos a Escola Ciclada de Mato Grosso, e também um material que foi discutido para todos os pais, um pequenininho, bem pequeno. Aqui, deixa eu ver onde que ele está, que nós fizemos para os professores e para os pais. Será que eu não trouxe? Tinha um pequenininho. Um bem pequenininho. Então, nós produzimos material para os professores, material para os pais. Isso, nós viajamos o estado todo para discutir a Escola Ciclada de Mato Grosso. Ah, porque a Escola Ciclada é isso, a Escola Ciclada não quer reprovar o aluno. Muito pelo contrário, Pamela. Quanto mais você avaliar de forma humana, olhando esse aluno como um todo, né? Olhando que matemática interage com a língua portuguesa e olhando que essa criança ela precisa de uma avaliação que não seja simplesmente uma prova, mas que o tempo todo ela esteja exercitando, recuperando o seu aprendizado e não deixe, por exemplo, como era antes, a gente fazer uma recuperação, depois terminou o ano letivo, vinha a recuperação. Então aqui não, a gente fala a recuperação tem que ser no processo e a avaliação ela precisa olhar tudo isso. Então, precisa avançar? Acho que ela precisa ser atualizada, mas ela tem um significado muito grande e foi um marco de transformação no ensino, tanto em Cuiabá como no estado de Mato Grosso. Meu orgulho. E recentemente, agora em 2021, 22, nós produzimos, eu tive o prazer também de coordenar em Cuiabá a Escola Cuiabana. Então, quase 20 anos, ou mais de 20 anos depois, eu tive a grata satisfação de atualizar a Escola Saran, trazer tudo que tinha aqui, melhorar, atualizar com essa questão da tecnologia, com a questão do que se discute hoje, de educação inclusiva e tudo mais, na Escola Cuiabana. Então, hoje em Cuiabá, qual é a política educacional
das escolas municipais de Cuiabá. É a Escola Cuiabana. Então, esse é o meu orgulho atual. Ai, parabéns por toda essa história, né? Com certeza, quanto conhecimento, né, Campelo? Eu estou aqui, ela já me deu 2 aulas. Eu não sabia que o município de Chapada ia até Sinop. Até Pará. Né? Até o Pará, Pará. até o Pará. E também sobre a árvore saram, né? Então, já aqui com a passagem da Mabel aqui, eu já absorvi alguns conhecimentos. Bastante. Podemos continuar esse bate-papo e falar das suas dificuldades como mulher nesse setor? Sim. Mas depois do intervalo, é só o tempinho da água e o Ela e Você de hoje já volta. Voltamos com esse bate-papo sensacional, no qual eu já aprendi muito aqui com a Mabel Strobel. Mabel, mais uma vez eu quero agradecer, pois eu acredito que não só nossos telespectadores estão absorvendo muita informação, mas eu também estou absorvendo muito conhecimento com você aqui. Então eu te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco. Mabel, acredito, né, me corrija se eu estiver errado, que no setor você enfrentou muitas dificuldades, inclusive dificuldades por ser mulher, né? Porque ainda existe um certo machismo que impera aí, né, em todos os setores e acabam dificultando certas questões pelo simples fato de ser mulher. Você sofreu isso também? Sim. Especialmente do ponto de vista da gestão. Ser diretor, diretora de uma escola, muitas vezes é visto como aquele papel que tem que ser a presença masculina, porque ela impõe mais uma autoridade. Então, esse foi o primeiro desafio. Agora, eu perguntaria também se a maioria dos profissionais que atendem a educação, se fossem homens, porque a maioria é mulher, certo? Exato. Vamos pegar aí que 82, 85%, principalmente na educação básica, são as mulheres que estão lá como professoras e como gestoras. Eu pergunto, se fosse o contrário, se essa maioria fosse masculina, a culpabilização pelos problemas sociais, por tudo que acontece na sociedade, ser culpa da escola, ou culpar os professores pela má qualidade do ensino, seria da mesma forma se fossem homens lá dentro? Aí já começa. Sim. Porque eu vejo que tudo recai sobre as costas vamos dizer assim, dos professores e professoras, né? E romper com essa ideia de que tudo é culpa da escola é romper também com essa questão de que a presença feminina não é uma presença suficiente para dar conta de uma qualidade na educação. E também, quando você se posiciona a favor ou contra uma atitude ou um tipo de direcionamento na educação, o primeiro olhar que eu sentia, mas será que isso é realmente o caminho adequado? Será que é isso que nós temos, né? Então, muitos, vamos dizer assim, prefeitos, secretários de finanças, os secretários, nossos colegas, eles ainda olham para a gente, mas como é que ela está propondo isso? Por que que ela entende que a gestão da escola vai ser melhor dessa forma e que o financeiro tem que ser para essa parte e não aquela? Porque o nosso olhar, muitas vezes, vamos investir naquilo que vai para a criança e para o professor. Uma outra ótica pode ser não. Vamos levar para a estrada, vamos construir ponte, importante é. Sim. Mas e a criança? Não adianta existir a ponte se não existir o conhecimento. Com certeza. Então, as duas coisas são importantes. Mas nós vamos começar por onde? Em pessoas ou na parte física? Então, a gente sempre vai defender o humano.
a sensibilidade e a inclusão, que é um outro ponto que eu encontrei muita dificuldade. Que quando a gente fala em abrir uma turma, por exemplo, à noite, de educação de jovens e adultos, para atender os adultos analfabetos, peraí, mas só tem 10 alunos? Está correto fazer um investimento em uma sala de aula e uma professora para 10 alunos? Então, o que está propondo? Sabe? Então, sempre a nossa ótica ela é analisada sob esse prisma. Que a educação, ela é um gasto e ela é um investimento. Então, essa foi uma barreira que eu tive que passar e eu entendo que a posição masculina seria menos questionada. Fora as viagens, a gente viaja muito para visitar as escolas, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade, sim, de não ter um transporte para você ir. Você, muitas vezes, tem que ir com o seu próprio veículo para visitar uma escola distante, né? Por exemplo, as escolas que ficam na área rural, né? São chamadas escolas do campo, são bem distantes. E é preciso que você faça um trabalho corpo a corpo, de conhecer, de estar junto, de participar. E nem sempre isso é bem aceito. Mais uma vez, isso é gasto. Não é, é investimento. Os professores precisam da nossa presença, eles precisam do nosso apoio, eles precisam entender que eles não estão só. É uma coisa que as pessoas esquecem. Onde elas estão hoje, elas estão porque lá atrás elas foram educadas por alguém. Né? Então não conseguem enxergar a educação como um investimento. Né? Parece que a ponte lá vai dar mais, vou falar o português correto, vai dar mais voto né, do que as crianças alfabetizadas. Sim. É verdade. É isso mesmo. As diferenças de visão, né? Uhum. E a forma como né, a sociedade, ainda um pouco autoritária e masculina, olha para a educação, que é um espaço basicamente de trabalhadoras, né, mulheres. Com certeza. Eu estava aqui, Campelo, pensando, a Mabel falou que a primeira... Quando ela iniciou na parte de educação, ela foi diretora de escola. Eu lembro da minha diretora de escola, do diretor, conforme você lembra do seu? Eu lembro, eu tive na SEDUC agora há pouco tempo, cheguei lá, dedicaram com a diretora do Raimundo Pinheiro, que eu estudei a 5ª série aqui, ali no Cochipó, dedicaram com ela, mas foi uma coisa muito, uma memória afetiva, né? Sim. A minha diretora, né? Porque tinha, eu não sei como que é hoje, mas era uma posição privilegiada ser diretora. Destaque, né? Era um destaque, né? E era aquela pessoa de notório saber, de muito conhecimento. Autoridade, de autoridade, e também saber conduzir uma escola. Sim. Porque não era só conduzir a escola no pedagógico, era no pedagógico, era no estrutural, era no financeiro, era no pessoal. Tudo. Então foi preparando muito bem vocês, né? Por isso que hoje vocês estão bem capacitados, né? Chegam nesse ponto de, olha a quantidade de publicações, chegam nesse ponto de chegar e discutir a educação com propriedade. Parabéns, Mabel. Obrigada. E vamos para mais um bloco com esse bate-papo super interessante. Voltamos com esse bate-papo sensacional. Eu estou adorando aqui, mas eu também quero saber qual foi essa escola que você ingressou na educação. Lá em Chapada? A primeira que você foi diretora. Eu fui diretora. A escola que eu fui diretora chama-se Escola Municipal Juarez Sodré da Silva, ali no bairro Santa Helena. Hoje é uma escola que foi redimensionada e ela é um centro de educação infantil. Hoje ela só atende crianças de, se eu não me engano, de 3 anos a 5 anos. Encontra muita gente na rua que fala, ela foi a minha tia Mabel. Sim, encontro. E uma emoção muito grande. É prazeroso, né? Porque você foi meu professor e vem e te abraça. Eu não esqueço de você. Eu guardei, Pamela e Campelo, eu tenho uma pasta que eu guardei
os bilhetinhos que eu recebia dos meus Nossa, alunos. Nossa Senhora. que De vez em memória. quando eu pego, cada bilhete lindo. E às vezes eu já cheguei a encontrar com um aluno que era um desses que me deu o bilhete. Professora, olha que saudade. Eu falei, eu me lembro dos bilhetinhos que você me mandou, está lá guardado na minha pasta. Então, por isso que eu falo, o trabalho de um bom professor é imensurável. Não tem preço. O valor, o significado de você fazer aquela criança aprender. E às vezes ela tem dificuldade, mas se você acolhe, se você faz um trabalho com sensibilidade, ela pode até levar um tempo, mas ela acaba aprendendo. E mesmo que ela tenha uma dificuldade cognitiva muito grande, só o fato da socialização, de você trabalhar o emocional daquela criança, ela já vai ter um desenvolvimento para o resto da sua vida. Perfeito. Mabel, já estamos encaminhando aqui para o final da entrevista, mas eu gostaria muito de saber a sua visão sobre os atuais problemas que existem hoje na educação e sua visão de futuro para a nossa educação, né? Para o nosso legado futuro, né? Penso que a educação evoluiu muito. Não temos como negar a evolução. A qualidade da educação evoluiu, sim. Materiais pedagógicos chegam nas escolas, a formação dos professores, o salário dos professores melhorou, a inclusão vem acontecendo, mas penso que ainda é preciso melhorar. Em que sentido? Muito material vai para a escola, mas é preciso fazer uma curadoria nesses materiais. Tem muitos livros didáticos que são inadequados. Os livros didáticos não trazem aquilo que nós acabamos de falar, a história, a cultura, a geografia da nossa região, do nosso município. Os professores estão recebendo um conhecimento, se naquela época, 30 anos atrás, era um conhecimento que era escrito, que o professor deveria desenvolver em sala de aula, em todos os componentes ou disciplinas escolares, hoje vão via livro didático. Mas é um conhecimento que não traz a sua realidade. Isso precisa ser revisto. Isso é um grande desafio, porque eles não se sentem pertencentes ao processo. E as crianças não entendem e não percebem que a sua realidade está ali dentro. Então fica um conhecimento distante daquilo que ela vivencia. O trânsito não está ali. A geografia da sua cidade, o dia a dia da sua cidade não está ali. Um outro grande desafio que eu vejo é a inclusão. Melhorou? Sim, não resta dúvida. Mas as crianças, por exemplo, cadeirante, déficit cognitivo, ausência de fala, autistas, eles sim estão chegando. É preciso que chegue mais com qualidade. Existem professores, existem os cuidadores, que caso essa criança não tenha autonomia, tenha cuidadora, ótimo. Mas ainda falta, Pamela e Campelo, falta estrutura nas escolas. Um computador adequado, um tablet, né? Uma lupa, a criança que tem baixa visão. Ela precisa, tem crianças que precisam de troca, né? Trocar fralda. Precisa sim, crianças que têm problema, né? E não tem um espaço reservado para isso na estrutura da escola, sabe? Ainda sabemos que 30% das escolas não tem rampas para acessibilidade para os cadeirantes, né? Então, isso ainda precisa avançar. E a inclusão, ela precisa acontecer na formação dos professores, na disponibilidade de professores e profissionais para atender essa criança e também na estrutura da escola. Não só a estrutura física, mas na estrutura pedagógica é preciso avançar. Outro ponto também que é necessário avançar, a questão salarial. Os professores ainda têm um salário bem menor que outros profissionais da sociedade. É preciso avançar nessa questão e trazer o professor como um pesquisador, como alguém que pensa a sua sala de aula, como alguém que discute o que acontece na sua sala de aula.
Não algo que já vem pronto e acabado para que ele execute em sala e depois vem uma avaliação sobre aquilo que está estruturado naquele conhecimento. Então, é preciso que tenha mais essa interlocução com a prática, com aquilo que acontece de real nas salas de aula. E isso ser trazido para o plano teórico e a teoria e prática caminhar junto. Então, eu vejo que ainda tem esse desafio. E aí, na educação infantil, a questão das creches. Não temos creche suficiente para as crianças nos nossos municípios. Cuiabá, Chapada, Barão, praticamente, vou dizer que 100% dos nossos municípios, e é uma questão que acontece no Brasil como um todo, não tem ainda o acesso para as crianças em creches, né, do nosso país. É preciso avançar nessa questão, mas não só na quantidade de creches, mas na qualidade. Curso, especialização para os professores da educação infantil, para os técnicos de desenvolvimento infantil, curso específico para entender como que essa criança, aí nós falamos naquele momento, na primeiríssima infância, como ensinar. Mas não é só como ensinar na primeiríssima infância, como que esse cérebro dessa criança que nasce numa sociedade digital está se desenvolvendo. Como ensinar esse ser humano que já nasceu nessa sociedade, que já sofre influência de todo esse estresse que está posto para nós hoje, esse bombardeio de conhecimento, acesso à tecnologia. Como que está o cérebro dessa criança? Como eu ensino melhor essa criança? Como abordar essas questões tecnológicas em sala de aula para o benefício da aprendizagem? Esse é algo que... Um grande desafio. É posto aí para nós, é a sociedade contemporânea. E além de tudo isso, que os nossos representantes no governo deixem de olhar a educação como um gasto e olhem como investimento. E olhe para dentro. Não adianta eu olhar aqui, ó. Eu entendo que tem que ter escola sim, escola... Peraí, primeiro ponto. Como é que as crianças hoje estão aprendendo? O que nós chamamos de aprendizagem hoje? Com tantas informações postas. Onde está o conhecimento? Sabemos, está aí. Livros, tecnologia, computador, celular, traz uma série de conhecimentos. Mas como trabalhar esse conhecimento? Perfeito. E como utilizar esses equipamentos em sala de aula. Então, muita coisa. Olha, Tem bastante cada coisa. momento, novos desafios para a educação, não só para a educação, porque quando a gente fala desafios para a educação, nós estamos dizendo, Pamela, é desafio para os seres humanos. Que a educação é a base, né? Que a educação É a base. é vida. É exatamente. Abrir os olhos, Campelo. Abrir os olhos, mexeu as mãos, mesmo que não ouço. Mesmo até que eu não enxergue. Mas existe uma possibilidade de vida dentro de mim. Eu tenho direito à educação, à socialização, e eu construo, de certa forma, um aprendizado. Então, educação é vida, educação é movimento. Se mexer um dedinho apenas, tem direito à educação. E interage. A gente tem experiência em escola de crianças com déficit intelectual, com deficiência de visão, sabe, de audição, mas que ela está ali e ela interage com os outros, com o movimento, às vezes só com o olhar, às vezes só com o movimento das mãos, E nós estamos aí exatamente nesse momento a Paralimpíada para mostrar isso para nós, que a inclusão faz parte e de repente vão trazer muito mais medalha para nós aqui no Brasil. Então, que mensagem linda essa, né, Pamela? esse olhar que nós precisamos ter, que a educação é vida. E se estou viva, tenho apenas um movimentozinho, eu tenho direito à educação. Então é esse o avanço que a sociedade ainda precisa ter. Por isso tantas mães gritando pelos seus filhos autistas. Por isso tantas mães dizendo, meu filho é cadeirante, eu preciso de uma escola para ele, e ele tem direito sim, mas como que nós vamos fazer? Vamos avançar nessa questão. É estrutural, é preparo, porque a sociedade ela precisa toda avançar. Porque as pessoas, se antes elas ficavam exclusas, elas não saíam de seus lugares, hoje a gente vai ao mercado, você está vendo o cadeirante fazendo compra,
você está vendo ele exigindo seus direitos, você está vendo todo esse contexto de pessoas que estão aí, junto conosco, lutando pelos seus direitos. Pelo seu espaço. Lutando pelo seu direito. espaço, pelo seu dia a dia. A sociedade, ela precisa ser inclusiva, precisa avançar nessa parte. É um E a direito educação, e a pessoa ainda especialmente. tem que lutar por ele, Tem que né? lutar por ele. Então, desafios para a educação, sim, são desafios para a vida. Mabel Strobel, muito obrigado por você ter estado conosco neste programa, trazendo muita informação, muito conhecimento. Eu adorei essa pauta. Confesso que não consegui falar metade, não consegui transmitir para os nossos telespectadores metade de toda a informação que eu queria extrair de você, né? Mas vou te convidar para estar conosco aqui brevemente, né, Campelo, que eu fiz, né, um checklist e ali eu confesso que eu tinha muitas perguntas, mas o assunto realmente é extenso, né, Campelo? Sim. E hoje, infelizmente, nosso tempo já chegamos no limite e vamos ficar por aqui, mas breve Mabel estará conosco, E eu né? quero saber essa história da chapada também, que eu- ela falou também. Exatamente, é isso. Ela foi professora do ensino superior e eu queria Sim, saber também Também não essa falamos sobre isso. diferença, né, de migrar para o ensino superior. Infelizmente não conseguimos, né? Mas vai ficar para a próxima vez que a Mabel estiver conosco. Né? Certo, Campelo? Certo. E olha, se você gostou, e eu tenho certeza que gostou, porque é um assunto muito pertinente falar de educação, dessa entrevista com a nossa convidada de hoje, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí, vá direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, assista a essa entrevista que está lá e muito mais conteúdo esperando você. E o Ela e Você dessa noite fica por aqui. Até amanhã.